Boa noite, pessoal. Vamos dar mais uma sequência a mais uma videoaula, né? Dando um retrô aí, de uns 4, 5 slides aí para trás, vamos falar armazenagem a granel, né? Se caracteriza pela dispensa do uso de embalagem, utilizando para a estocagem dos grãos. Estruturas como silos, armazéns graneleiros ou granelizados, metálicos ou de concreto, ou outros materiais, de construção disponíveis ou adaptados principalmente em situações emergenciais, providos ou não de sistemas de aeração forçada. Então, nada mais do que você armazenar o grão sem estar em sacos, né? Ele livre, avulso, como se fala, granel. Esse dispositivo ele pode ter a tecnologia de aeração forçada ou não. A maior aproveitamento do espaço disponível e a menor dependência de mão de obra são aspectos vantajosos em relação aos sistemas de armazenagem convencional. Tem essa vantagem, mas como eu disse, a gente temos deficiências de estruturas assim de silos a granéis no Brasil. Aqui uma foto ilustrada aí, né, a granel. Interessante. O comportamento dos grãos pequenos num silo ou graneleiro é semelhante para todas as espécies, então indiferente à espécie, sendo pequeno o comportamento é o mesmo. Havendo diferenças entre relações aos de maior tamanho, principalmente pela maior tendência à compactação e pela maior resistência à passagem do ar durante a aeração. Então ele tem uma diferença entre tamanhos, não entre espécies. Se for tudo pequeno, de espécies diferentes, não tem diferença nenhuma, não vai interferir. Se for todos grandes, mas de espécies diferentes também, não vai ter interferência por espécie, né? Mas sim de um tamanho para o outro. Tais dificuldades podem ser corrigidas através de intrassilagem parcial ou total da carga de silo, ou transilagem, periódicos, durante armazenamento, a cada período de 60 dias ou no máximo 90 dias. Quando a gente coloca no máximo 90 dias não é recomendado. Então essa movimentação em torno ali de 60 dias no máximo ali eu daria, mas assim, vamos botar um padrão legal, 45 dias está fazendo essa transilagem. A intrassilagem parcial é feita através da interrupção do carregamento de silo, enquanto a altura da camada de grãos se situar entre 1/3 e a metade da capacidade estática do silo. A seguir, os que se encontram no terço inferior do silo, no fundo, são retirados e recolocados novamente no silo. Então é aquela movimentação, a gente dividimos o silo em 3 partes, a gente retiramos a parte de baixo, colocamos em cima, do meio vai para baixo, a que estava em cima vai para o meio, a que estava embaixo vai para cima. Então a gente vamos fazendo esse movimento para diminuir a compactação, né? E nisso a gente temos uma maior facilidade na aeração forçada. Quando você tira a compactação, automaticamente você aumenta os poros entre os grãos. Então isso facilita a passagem do ar, tanto natural como forçada. Diariamente, durante o armazenamento, a temperatura deve ser controlada por termometria. Então, tem todo esse equipamento de termometria, deve ser acompanhado periodicamente todos os dias, né? E se tiver aquela formação de bolsas de calor, a gente temos que fazer aquela aeração forçada ali para que elimine esse bolsão de calor. E quando a gente falamos de estruturas que não tem essa aeração forçada de armazenagem, a gente temos muita perca. Por quê? Porque não temos como a gente fazer essa aeração forçada. Então, se deu aquele bolsão ali, você vai perder aquele material ali. Então, a aeração forçada você tem um aproveitamento maior
e você consegue conservar seu grão e ter um monitoramento bem melhor em cima deles. O aumento de temperatura da massa de grãos requer a adoção de cuidados para o seu controle. Quando essa elevação atingir 4 a 5 graus, deve ser acionado a ventilação forçada. Então, se ele está estabelecido a 30 graus, ele chegou a 34, 35, a gente já temos que ligar a aeração forçada para que não aumente esse calor ali entre os grãos ali. E quando a gente fala de até que a diferença seja reduzida para 1 ou 2 graus Celsius ali, de maneira uniforme, né? Não só localizada. Aqui temos sistema de armazenamento aí, como se diz, bem precário mesmo, bem sítio pequeno, produção pequena. Isso aqui não existe em grande escala, isso é para nem para médio produtor, isso aqui é para pequeno produtor. Mas também exagerei na foto, tem algumas pequenas produtoras aí que tem algumas melhores, mas eu coloquei para ilustrar para vocês como que é precário o nosso sistema de armazenamento de grãos hoje no Brasil. Os paióis tradicionais podem ser melhorados pelo aumento da ventilação e pela colocação de protetores anti-ratos. A limpeza dos paióis e dos arredores é indispensável para o controle de roedores e de pragas, né? Então são alguns métodos que a gente podemos estar instalando coisas pequenas que o próprio produtor dispõe no sítio, que ele pode estar utilizando para melhorar a conservação do grão, para a passagem de ar ser melhorada, evitar o ataque de roedores, né? Só que é feito isso hoje, raramente as pessoas colocam e é muito precário. Talvez porque falta de tempo, falta de instrução. A maioria dos casos é falta de instrução e conscientização do próprio produtor, né? E de armazenagem ali, de armazenamento em condições favoráveis, né? Aqui eu já coloquei um ilustrado bem feitinho aqui, né? Feito na altura correta para evitar que suba roedores ali ou outros anfíbios ali ou até mesmo insetos, né? Com sistema de aeração bem legalzinha. Lembrando que essas laterais ela vai estar, como se diz, vai ter plásticos, né, filmes plásticos para acaso de chuvas ali, de formação de tempos ali, abaixar e tampar tudo e proteger o material, porque secagem jamais pode pegar chuva, senão o material ou o produto nosso se perde. Os paióis de telas, se bem construídos, podem constituir a secagem natural do produto após a colheita. Os ripados e os construídos com materiais disponíveis nas propriedades, como bambu, podem também ser utilizados com excelente conservabilidade do produto. Lembrando, se bem construído, em local bem construído também, no local bem acessível, sabe, bem legalzinho. Olhando todos os parâmetros, procurando todos os focos que pode ter de ataque de pragas ou de micro-organismo e procurar eliminar até mesmo na construção, principalmente na construção, visando esses ataques, né? Fazer uma estrutura bem legal. Aqui um de alvenaria com um telhado chapecó, que é aquele que faz isso daqui, facilita o escoamento de água, né? Lá em cima a gente podemos ver vários furos lá que é para entrada de ar, né, de oxigênio ali. A gente vemos aqui no cantinho ali os tubos exaustores ali que é para saída de ar quente, né? Bem legalzinho. Bom, pessoal, a gente terminamos mais uma videoaula, vamos dar continuação a mais uma. E antes de a gente continuar a nossa aula, começar na outra, a gente vai falar de pragas, né? Hoje a gente vamos falar especificamente de roedores. Eu gostaria de passar um vídeo para vocês, antes da gente começar a aula, para vocês estar mais por dentro, ter mais noção como que funciona. A gente veio falando muito de ataque de pragas, de roedores. Hoje vocês vão poder ver um pouco o que esses roedores causam para a saúde humana, para os grãos, para todas essas tecnologias empregadas em cima.
A Bayer produziu esse vídeo para que você conheça melhor todos os males e perigos que os ratos trazem à população. Você também vai saber como essa praga ameaça a saúde pública e como ela pode e deve ser controlada, evitando grandes riscos ao homem e enormes prejuízos. Para isso, a Bayer desenvolveu Racumin e Rodilon, 2 produtos inovadores que combatem esses terríveis roedores de maneira eficaz. Quando chega a noite, eles saem de seus esconderijos. Ratos. A terra está povoada por milhões e milhões de ratos. Nada está a salvo deles. Penetram em residências, depósitos e indústrias de alimentos. Caminham por tubulações e paredes. São excelentes nadadores e chegam até a caminhar por cordas. De uma maneira ou de outra, os ratos sempre alcançam seus objetivos. Os ratos se encontram em tubulações de esgotos, depósitos de lixo, instalações industriais, parques e jardins, portos, casas e zonas rurais. Devoram tudo aquilo que gostam, ou seja, quase tudo. Causam prejuízos de milhões de dólares a cada ano, pois preferem viver próximos dos homens e de animais domésticos, destruindo tudo o que encontram pela frente. Os afiados dentes incisivos de suas mandíbulas superiores e inferiores atuam como poderoso alicate. Roem cabos e fios, chegando a causar curto-circuito em instalações elétricas, podendo provocar incêndios. Ratos são pragas que afetam a saúde da população. Exemplo disso são os excrementos depositados em cereais, que transformam-se em partículas finas e se distribuem de forma homogênea quando os grãos são processados. Quando não se combate os ratos, seus excrementos e urina podem contaminar os alimentos. Ratos são transmissores de enfermidades. Os ratos e seus parasitas podem transmitir certas enfermidades, como leptospirose, febre por mordedura, cólera, febre aftosa, peste bubônica, tifo, raiva e salmoneloses, entre outras. Entre as várias espécies de ratos, as mais importantes são a ratazana, ou rato de esgoto, o rato de telhado, ou rato preto, e o camundongo, um pequeno roedor de olhos e orelhas proeminentes. As ratazanas vivem basicamente no solo, onde escavam e habitam tocas e túneis. A cor de sua pelagem pode variar do marrom acinzentado ao negro uniforme, o que lhe permite uma boa camuflagem. O comprimento de sua cauda é visivelmente menor do que o comprimento total do corpo mais a cabeça, e algumas chegam a pesar mais de meio quilo. Preferem viver perto de locais úmidos e são ótimas nadadoras, podendo penetrar nas edificações através de bueiros e encanamentos de esgoto. Os ratos de telhado, ou rato preto, em geral são menores e têm pelagem predominantemente marrom escura. Como em suas origens viviam em árvores, preferem locais mais altos e escondidos onde constroem seus ninhos. Quando se sentem em perigo, os ratos sempre correm para o alto. Costumam viver em grandes comunidades e colônias, que crescem rapidamente, pois as fêmeas são muito férteis. A cada gestação de 2 meses, uma rata pode produzir cerca de 7 filhotes, sendo que ao final de 2 meses, eles já se encontram em condições de procriar. Os ratos possuem um rigoroso caráter social, que não impede, no entanto, que defendam sua hierarquia e território. Fora de seus ninhos, possuem trajetos fixos, trilhas marcadas com precisão através da urina. Ambientes muito frequentados por roedores apresentam ausência total de vegetação e podem ser facilmente identificados. Costumam carregar e armazenar alimentos e assim podem permanecer escondidos em caso de perigo, sem a necessidade de sair de seus ninhos. Uma de suas características é a desconfiança, tendendo a evitar objetos estranhos. Este comportamento é chamado neofobia. Investigam alimentos com desconfiança e só ingerem após serem muito bem cheirados e cautelosamente provados. As experiências negativas se difundem rapidamente pela colônia, o que se constitui em um grande problema para os raticidas agudos de efeito rápido. Uma colônia é informada sobre o perigo, evitando o consumo dessas iscas. Como os roedores reconhecem a relação de causa e efeito, surge uma aversão às iscas. Este problema deve ser contornado mediante o uso de rodenticidas altamente atrativos e eficazes, que não permitam a associação de sua ingestão com a morte. Os pesquisadores da Bayer solucionaram esse difícil problema com a descoberta do Racumin e do Rodilon,
que possuem ingredientes ativos nos quais os roedores não podem identificar o perigo, o que faz desses produtos um grande sucesso, sendo utilizados com êxito em campanhas de desratização realizadas em todo o mundo. O ingrediente ativo de Racumin, Cumatetralil, é absolutamente sem cheiro e sem gosto. E o mais importante é que seu efeito cumulativo faz com que os roedores, ao ingerirem repetidamente Racumin, morram após alguns dias sem sinais de dor. Dessa forma, não associam a morte com a ingestão do raticida. Já Rodilon é composto de difetialone, que é o princípio ativo mais moderno do mercado. Anticoagulante de dose única, provoca hemorragia interna e morte. Para facilitar o entendimento do mecanismo de ação de Racumin e Rodilon, veremos como funciona o processo de coagulação sanguínea. A coagulação do sangue é o processo que protege ratos, outros vertebrados e também o ser humano em um eventual sangramento em caso de ferimento. Graças a uma reação bioquímica, encadeia-se a partir da protrombina a produção de trombina. A trombina atua produzindo fibrógeno, sempre presente no sangue, e transformando-o em fibrina. A fibrina produzida sedimenta-se na área lesionada e a coagulação faz com que não haja mais perda de sangue. A protrombina necessária para esta reação em cadeia é produzida no fígado e só ocorre se houver presença e disponibilidade da vitamina K1. Os ingredientes ativos de Racumin e de Rodilon possuem estrutura semelhante à da vitamina K1 e, em elevada concentração, expulsam a vitamina K1, impedindo assim a produção de protrombina. Sem protrombina, o sangue perde sua capacidade de coagulação e a lesão não se fecha. Racumin e Rodilon produzem ainda um segundo efeito. As paredes dos vasos sanguíneos tornam-se frágeis e os roedores morrem sem dor em função de hemorragias internas. Conhecendo um pouco melhor os roedores, vamos agora descrever todas as etapas de um programa eficaz de manejo integrado de roedores. O primeiro passo é a inspeção. Fique atento a manchas de gordura nas paredes, marcas de roeduras, fezes, urina e demais evidências da presença de ratos. O segundo passo é a identificação da espécie. Existem algumas características físicas de cada espécie que permitem diferenciá-las, levando-se em consideração o tamanho da cauda, corpo, orelha, olhos, pés e nariz. Os ratos de telhado são identificados pela cauda mais longa que a cabeça mais corpo, orelhas e olhos grandes e nariz afilado. Já a ratazana possui um corpo mais pesado e grosso, com orelhas pequenas e nariz arredondado, enquanto o camundongo doméstico apresenta pés e cabeça menores se comparado à ratazana jovem. A identificação também pode ser feita através da observação das fezes dos roedores. Fezes finas e terminadas em pontas afiladas são características do rato de telhado. Fezes iguais às do rato de telhado, porém menores, com cerca de 5 a 12 milímetros de comprimento, são de camundongos. Fezes grossas e de pontas arredondadas identificam a presença de ratazanas. O terceiro passo é o diagnóstico. O nível de infestação pode ser estimado baixo se houver poucos sinais. Onde há presença de fezes em certa quantidade, o nível de infestação é médio. Um local deve ser considerado com alto nível de infestação quando houver fezes frescas em grande quantidade, rastros, roeduras e várias manchas de gordura. O quarto passo é o controle químico. Antes de ser efetuado, verifique se o local é frequentado por crianças e animais domésticos. Isto será importante para a definição dos pontos de colocação das iscas de raticida. Para esta etapa, a Bayer Saúde Ambiental conta com o Racumin e o Rodilon para exterminar a população de ratos que esteja causando problemas. Racumin pó ou Rodilon blocos são indicados para o controle de ratazanas. Racumin pó deve ser colocado no caminho das ratazanas e dentro das tocas. O pó se adere à pelagem do roedor, assegurando a ingestão de Racumin devido ao hábito que os roedores têm de lamber-se para limpar os pelos. Rodilon blocos é perfeito para colocação em ambiente externo. O bloco de Rodilon é parafinado e resistente à umidade, sendo ideal para tocas, caixas de passagens e bueiros. A mortalidade ocorre em média 7 dias após a ingestão das iscas, fazendo com que os roedores não suspeitem de Racumin e de Rodilon. A incidência de ratos de telhado pode ser controlada com Rodilon pellets ou Racumin pó. Rodilon pellets deve ser colocado nos pontos por onde esse roedor costuma passar. Prepare os locais para escagem, evitando o acesso de animais domésticos e crianças.
Coloque de 1 a 2 sachês por ponto de escagem, aguardando 10 dias para fazer a reposição das iscas de Rodilon. Racumin em pó é a solução para situações em que a disponibilidade de alimentos é farta. Totalmente inodoro e sem sabor, Racumin em pó favorece a combinação com os alimentos. Basta misturá-lo na proporção de 1 kg de Racumin para cada 19 kg de alimentos frescos, disponibilizando as iscas nos locais adequados. Os camundongos podem ser combatidos com Rodilon pellets ou blocos. Rodilon é um produto extremamente eficiente contra esse tipo de roedor, além de possuir alta palatabilidade. As iscas de Rodilon devem ser distribuídas em grande número de locais e em pequenas quantidades. Rodilon oferece uma única dose letal para os roedores, ao mesmo tempo que tem um risco reduzido para as espécies não alvo. De uma maneira geral, a reposição das iscas de raticida deve ser feita até o momento em que não se observar mais o consumo do produto. O quinto passo, ao término das atividades de controle químico de roedores, é a adoção de medidas corretivas e preventivas. Modifique o ambiente de forma a torná-lo impróprio à proliferação de roedores. Promova a melhoria das condições sanitárias do local e certifique-se de que não existe disponibilidade de alimento, água e abrigo. Não haverá reinfestação onde houver boa manutenção das instalações, armazenamento e manuseio correto de alimentos, destino correto de lixo e eliminação de abrigos. O sexto e último passo é o monitoramento. Verifique sempre se há sinais de novo ataque de roedores e inicie o manejo, evitando assim prejuízos maiores. A colocação periódica das iscas de forma preventiva é o ideal, já que o custo de controle é sempre menor que um eventual prejuízo. É a racionalização do uso de rodenticidas. Através de serviços como esses, a Bayer leva até você e ao mundo todo seu esforço para desenvolver produtos de qualidade. Este é nosso trabalho, ajudar a construir um mundo melhor, um mundo com a qualidade Bayer. Bom, pessoal, acabamos de ver um vídeo aí muito interessante a respeito do comportamento, né? Como os ratos e ratazanas aí se comportam, pequenas formas aí de identificação de uma espécie ou outra, né? Lógico que tem mais métodos mais aprofundados, né? Mas o que eu quis mostrar para vocês para vocês verem o comportamento mesmo e umas formas de identificação, o habitat, como que é importante o controle, o mal que ele causa ao ser humano, né? Não só mesmo em destruição dos grãos, mas e de equipamentos elétricos, mas de contaminação também. A respeito das duas marcas comerciais, não leve em questão isso, vocês que vão estar trabalhando com isso, quem for trabalhar nessa área, fica à vontade para fazer pesquisas com outros produtos, né? Isso aí é só o nome comercial, o método de usar é mais ou menos igual, de formar as iscas, né? Aonde colocar, porque o rato ele tem tudo aquilo lá de não querer mexer em alimentos estranhos, né? Que é aquele anafobia que eles têm. E então montem pesquisas quem for trabalhar na área com diversos tipos de produtos diferentes, com produtos que têm ação rápida, ação lenta, né? Que age diversos fatores dentro do órgão do animal, tem os melhores resultados, né? Põe em prática, ponha para frente e obter resultados aí. Bom, pessoal, a gente vamos falar agora, né? Da continuidade na nossa aula, a gente vamos falar de pragas e micro-organismos de grãos armazenados. Vamos dar início a mais uma aula, hoje especificamente vamos dar uma introdução a respeito de alguns micro-organismos, pragas e roedores, e vamos dar o foco, uma ênfase hoje em roedores. Bom, os fatores de perdas em grãos armazenados podem ser agrupados em autodecomposição, própria autodecomposição dos grãos através dos seus micro-organismos, né? Suas reações ali, ataque microbiano, né? Ação de pragas e danos físicos, né? Quando a gente falamos de pragas, a gente falamos tanto das pragas como dos aracnídeos, né?
a parte insecta e roedores, então entra tudo como pragas. E danos físicos grãos quebrados, né? Então tudo aquilo que a gente já viu, danos mecânicos e assim por diante. As perdas médias brasileiras de grãos, estimados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, indicam valores de aproximadamente 10% do total produzido anualmente. Isso representa cerca de 10 milhões de toneladas de grãos por ano perdido, em todos esses fatores, assim, autodecomposição, ataque microbiano, ataque de pragas e danos físicos. Então é uma porcentagem muito alta mesmo. Quando a gente falamos em 10%, isso teria que ser inaceitável. A autodecomposição é caracterizada pelo metabolismo dos próprios grãos. Então, como eu já disse, as próprias enzimas que ele possui ali, toda aquela reação enzimática que tem, não enzimática, todos aqueles processos através da respiração, isso tudo acontece porque o grão é um ser vivo como nós, né? Os grãos armazenados são organismos vivos, por isso respiram, consumindo reservas nutritivas, produzindo calor, umidade e gás carbônico. Além da respiração, outras relações químicas e bioquímicas provocam o consumo e a transformação dos compostos químicos, resultando em perdas do produto. Então, por isso que é importante a gente controlar a respiração. A respiração ela é importante controlar, por ela ser um ser vivo, ela respira, ela desencadeia todos esses sistemas aqui, ela produz calor através da respiração, ela consome os nutrientes, produz calor, libera umidade, gás carbônico, então você modifica toda aquela atmosfera ali que o grão se encontra. Aí vai acarretar todos aqueles fenômenos que a gente já citamos em todas as aulas passadas, que pode levar esse grão a uma morte prévia aí. Se não forem removidos da massa de grãos o calor e a água produzidos no armazenamento, vai acelerar as reações de autodecomposição, favorecendo o desenvolvimento microbiano e a produção de toxinas, além de insetos e ácaros que depreciam o produto. Então é importantíssimo controlar o teor de umidade, para que não desencadeie todos esses processos aí, microbianos, a parte de inseto, a liberação de toxinas, que isso é cumulativo no corpo humano, né? A temperatura, lembrando aqui que essas toxinas elas são encontradas em vários tipos de grãos, né? Tem alguns grãos com concentração maior e outros grãos com concentração menor. Tem como eliminar essas toxinas? Tem. Cada produto tem uma época certa de colher, tem que ter um beneficiamento adequado, né, correto, uma secagem correta para cada tipo de grão específico, para que essa toxina seja neutralizada ou diminuída no máximo possível, né? Temperatura e umidade elevadas dos grãos ou do ambiente intensificam as reações de autodecomposição. Então isso é inevitável, né? Os fatores que influenciam na qualidade do grão são características, espécies e variedades, né? Então a variedade ela influencia muito na qualidade dos grãos, os fatores de qualidade. As condições edafoclimáticas, né? Na fase de desenvolvimento das culturas, isso também vai interferir muito, principalmente no estado nutricional, né, desse grão, como ele vai chegar ali, porque para esse grão encher de reservas, ele necessita de translocação através da água da planta mãe para o grão. Então, se a gente tiver deficiência de grãos, deficiência de chuva ou de água, que vai acarretar uma mal condutividade de nutrientes para o grão. Então vai ter uma malformação, vai formar grãos irregular, grãos com baixo teor de nutrientes e vários outros procedimentos aí.
Época e condição de colheita. A época também, se você colheu em antes, se você colheu depois, muito tarde. Se você colhe antes, o grão não está totalmente formado. Se você colhe muito depois, esse grão já está perdendo reserva. Então tem todos esses fatores aí. O método de secagem, se você usou secagem muito elevado, vou dar um exemplo, um teor de calor, temperatura muito elevado ou muito baixo, se você ficou muito tempo esse produto exposto à secagem, se ficou pouco tempo, né? Então tudo isso vai acarretar aí, né? Vai influenciar nesses fatores de qualidade. Sistema de armazenamento e método de conservação. Então o sistema de armazenamento é importantíssimo na qualidade, por todos aqueles setores que a gente já viu a respeito de ataque de pragas, né, de doenças, né, e pelo próprio grão consumir as próprias reservas e perdendo qualidade nutricional e assim por diante. As propriedades desejáveis para a conservação ou consumo do produto são: umidade uniforme e relativamente baixa. Então, umidade baixa e uniforme. Não basta a gente ter... eu tenho um foco aqui de armazenar... No meu armazenamento aqui tem um foco aqui de uma parte do meu estoque que está belezinha. Esse outro aqui já está um pouco mais elevado. Aqui tá legal, tá mais ou menos. Aqui já não está bom. Então, a questão de umidade ali dentro tem que ser uniforme. Por quê? Porque um grão, isso aí vai ser lançado para a atmosfera ali onde se encontra, isso vai ser transferido para o outro grão até a gente ter aquele equilíbrio higroscópico ali. Então, isso interfere muito. Então, a gente tem que ter uma uniformidade na umidade e uma umidade relativamente baixa aí. Baixas percentagens de grãos quebrados, brocados, danificados, de materiais estranhos, né? Então entra aqui impurezas físicas, né, danos mecânicos, entre outros. Por que isso é importante? Por tudo aquilo que a gente já viu. Para grãos quebrados, você está expondo aquele grão a receber todo o ataque de fungos ali e micro-organismos associados. Então isso nem pensar, tem que ser uma porcentagem bem baixa mesmo. Baixa suscetibilidade à quebra, né? Então, grãos que não esteja com teor também de umidade muito baixo, que ele fica frágil, fácil de ser quebrado, de trincar. Alto peso específico, né, que já são grãos bem formados, né, grão com massa, né. Então, um peso específico bem alto. Alto rendimento em farinha, né, moagibilidade, né. Então isso aqui é para as pessoas que vão industrializar aí, moer para farinha ou para farelo e etc, entre outros. Boa conservabilidade do óleo, né? Não o óleo já extraído, mas o óleo que se contém dentro desse grão, que, falando corretamente, os lipídios, né? Elevado valor proteico, né? Vamos dar um exemplo, mas não poderia ser de outros nutrientes também? A gente fala de proteico porque a maioria das bases que a gente fazemos de processamento de grãos visa a proteína, né? Grãos que são ricos em proteínas. Alta viabilidade, né? No caso de sementes, então tem que ter a semente de alto vigor, né? Alta viabilidade de germinação. Porque se você tiver alguns processos aqui que você estocou, armazenou, uma secagem de forma incorreta, você está matando todos esses embriões da semente aí. E um lote que poderia germinar e com poder germinativo de 95%, 96%, 92%, o que seja, vai estar caindo para 60%, 50%, até menos. Isso vai inviabilizar comercialmente como semente, né? Isso seria só para grão mesmo. Baixos índices de contaminação por micro-organismos. Isso vai acarretar desde o transporte do campo, até desde a colheita, no transporte, né? No beneficiamento, na secagem, no armazenamento,
na exportação no caso, depois que for para a indústria ou in natura. Então tem que ter esse controle, como se diz, preventivo, né? Do pessoal do controle de qualidade interno das indústrias, caso no campo, né? A respeito de todos esses agentes que pode estar desencadeando um ataque de micro-organismos aí. Então tem que ser algo bem acompanhado mesmo, que isso pode, quando chegar na mesa do consumidor, pode trazer sequelas para o ser humano, depende do tipo de processamento que teve, né? O estado de contaminação de micro-organismos hoje é bem controlado, né? Isso nessa parte de sanidade, só que tem que ficar em cima porque tem que várias pesquisas em cima a respeito disso, devido ao que hoje a gente estamos sujeito a todo, como se diz, um ataque novo de micro-organismos novos, né? Alguns anos atrás surgiu a gripe do frango, depois a gripe suína, né? E assim por diante. Então os grãos também estão sujeitos, né, a novos ataques aí de novos micro-organismos que pode surgir, ou vírus, né? Ou até mesmo algum fungo novo que se forma. No caso da cana, de 2008 para cá, 2009 para cá, a gente tivemos, né, a ferrugem laranja, que veio do continente asiático, atravessou o Oceano Atlântico, chegou aqui em 2009, em questão de 3 meses aí, já infestou todas as variedades suscetíveis. Então tem que ter esse controle e pesquisa em cima devido a todos esses fatos ocorridos aí e que porventura pode vir a ocorrer no caso do grão. E sempre pesquisando variedades novas, né, resistentes, procurar nunca plantar a mesma variedade ou híbrido, né, no caso, por quê? Porque se surgir algo novo, que aquele híbrido, aquela variedade seja suscetível a esse ataque, a gente temos outra que não vai ser suscetível. Então a gente está escalonado, a gente perde uma parte, mas não perde toda a produção. Então se a gente tiver um grande produtor, 10 mil hectares, vai plantar tudo de soja, não convém que ele plante tudo da mesma variedade, que ele separe em 4 ou 5 glebas aí, plantar variedades diferentes, ou clones diferentes, ou híbridos diferentes, para que não esteja totalmente à mercê de novos patógenos aí. Alto valor nutricional, né? Esse valor proteico aí inclui dentro desse valor nutricional, mas eu dei um destaque nele porque é o que é mais perseguido hoje nos grãos. A procura maior é no valor proteico dele, mas alto valor nutricional, que é todos os nutrientes que compõem aí, que só a proteína ela não faz milagre, né? Tem que ter todos os nutrientes necessários aí. Embora importantes, nem todas essas propriedades são essenciais para todas as situações. Então nem todas as situações, elas são todas importantes, mas nem todas as situações ela vai ser empregada em todas. No exemplo, processamento, vai ser empregado umas 3, 4, para consumo in natura umas 5 ou 6, para alimentação animal umas 3. Então cada uma delas vai ter um procedimento diferente. Então aqui alguns procedimentos aqui citando aqui, ó. No caso da produção de sementes aqui para os produtores, né? No caso de plantio, mais interessa a alta viabilidade da semente, né? Aos moageiros aí, o que vai levar para moer, né? Para farelo, farinha, etc, aí, entre outros, interessam os itens de alto rendimento de farinha, boa conservabilidade do óleo e elevado valor proteico, né? Porque o proteico, geralmente as grandes produtoras de farinha aí quer lançar no mercado algo que seja rico em proteína, né? Aos fabricantes de rações, né, interessa o baixo índice de contaminação por micro-organismos, né? E alto valor nutricional, porque quando fala em ração, o animal necessita de o máximo de nutrientes possível, né? O animal não é como o ser humano. O ser humano, ele come uma cenoura aqui, come uma carne ali, come outro legume aqui, uma folha ali.
Então ele está absorvendo várias fontes de nutrientes diferentes. Vou pegar a vitamina A daqui, vou pegar um carboidrato daqui, uma gordurinha daqui e assim por diante. Agora o animal ele tem pouca disponibilidade para isso, ele não tem a mesma alimentação que o ser humano. Então ele está disposto a comer o volumoso, né? Volumoso no caso seria algo que vai incluir a ração, uma silagem, uma pastagem, né? Ou até uma cana de açúcar torturada ali na hora. Então essa ração ela tem que ter o máximo de nutrientes possível, né? Ela tem que ter uma concentração ali para você fazer um concentrado para esse animal comer. Então por isso que o valor nutricional, não só visando a proteína. Aos comerciantes, né? Caso in natura, por tudo aquilo que a gente já conversamos a respeito como o ser humano ele é muito olho, né? Ele exige um produto de qualidade e não está errado, tem que ser assim mesmo. Se você paga todos os seus impostos corretos, você trabalha, você tem o seu ordenado, você tem um produto lá, você está pagando por aquele produto. Você quer um produto de qualidade, você não vai comprar um produto a preço de qualidade, mas levar um produto sem qualidade. Então o ser humano nessa parte é corretíssimo, tem que exigir mesmo. Chegando em lugares assim, supermercados, varejo, qualquer lugar que o produto estiver fora das normas de qualidade, denunciar para os alimentícios. Tem que ser, o ser humano assim, as pessoas têm que fazer, nós temos que fazer a nossa parte, né, para que esses produtores, esses fabricantes, essas pessoas que industrializam façam a parte deles, né? Então interessa, né, para os comerciantes a umidade uniforme, né, é relativamente baixas percentagens de grãos quebrados, brocados, danificados e de materiais estranhos, e baixa suscetibilidade à quebra e alto peso específico. Então, que renda, né? Porque hoje o produto é vendido por quilo, né? E você tem que ver, tem que ter o produto com vigor. Se você cata um produto aqui com danificação de materiais estranhos ali, você compra um arroz cheio de casquinha ou com semente não sei do que no meio, de outra erva daninha, você não vai querer levar isso para sua casa, né? Então isso é os aspectos mais considerados no caso de comerciantes, que vai ser comercializado in naturas. Os grãos armazenados são atacados por pragas que causam sérios prejuízos qualitativos e quantitativos. Quais as pragas mais comuns que a gente encontramos hoje no caso de grãos? Ataque de grãos são os roedores, né? Insetos e ácaros. É importante dar a devida atenção a esses seres vivos, pois de pouco adiantam todos os cuidados e despesas para o controle dos danos na lavoura, se o produto for atacado e destruído nos depósitos, corretamente. Isso acontece muito, principalmente pequenos produtores, não falo médio, mas pequenos produtores. Catam toda a renda que tem, investem em produzir muito. Investe em adubo, em defensivos agrícolas, semente de qualidade, no preparo do solo, né? Adubos de cobertura e assim por diante, para que obtenha um produto realmente de qualidade. Está certo? Sim, está certo em termos. E depois, o que está guardado? O que ele investiu? O que ele fez para a conservação desse grão, para que ele não esteja ataque de pragas, que ele não esteja à mercê, né, ao ataque desses roedores, desses ácaros e desse inseto. Então desses insetos. Então não adianta ele visar somente a produção e esquecer depois a pós-colheita. Então ele tem que visar, ele tem que ter todo aquele planejamento em cima, né? Plantio, preparo de solo, plantio, condução da lavoura, colheita, secagem, estocagem, armazenamento, exportação, assim por diante, colocando todos os segmentos aí, pequenos, médios e grandes produtores, né? Depois da ação de pragas,
Restam grãos danificados que aceleram a degradação da massa, facilitando o desenvolvimento da microflora. Então, depois do ataque de praga, o que vai acontecer? Vai sobrar os danos, isso é inevitável. Teve ataque, vai ter danos, isso não tem como mudar. O que acarreta depois desses danos? O que vai acontecer? A microflora, o que é? São os micro-organismos ali associados que vão atuar ali nesses grãos danificados, né? Então, as pragas faz, como se diz, aquele ataque de consumir, né? E deixa janela para outros tipos de pragas aí, ou patógenos, fungos, né? E micro-organismos entrar e fazer a festa. Então, uma coisa vai levando a outra. Fora que tem algumas pragas que ela pode ingerir, ela mesmo, que ela tem dentro dela a própria toxina, né? Que ela vai ingerir no grão e que vai levar à degradação desse grão, né? No caso de ataques por fungos, estes, além da reduzirem a qualidade, podem também comprometer a sanidade dos grãos, né? Então, o fungo é algo difícil de ser controlado, principalmente porque ele é muito fácil de ser espalhado. É diferente da maioria dos vírus ou das bactérias, que você tem que catar algo contaminado, né? Dou um exemplo, você cata uma faca contaminada, ou uma máquina, uma colhedora que esteja ali contaminada ali com uma peça. Conforme esses grãos vão passando, alguns vão sofrendo danos mecânicos ali, então vai contaminando. Um exemplo mais clássico, você cata uma faca, você corta um grão contaminado e fura o outro que não está contaminado, então vai passar. Então essa é uma forma de contaminação das maiorias dos vírus e das bactérias. Se você catar 2 grãos sadios e colocar, não vai ter essa translocação de um grão contaminado para o outro, a maioria deles, não são todos. Agora, no caso do fungo, não, ele se espalha facilmente através do ar. Vamos dar um exemplo, um cidadão passou andando num lugar que tenha fungo, né, e entra dentro desse armazém, vai ser transmitido através de materiais, através da própria chuva, né, de ventos, né, chove, escorre, cai ali no chão, passa por ali, o cara vai, anda, passa por cima. Então o fungo, ele caiu em cima do grão, ele vai procurar os poros abertos, vai entrar e vai formar esporos. Então é algo bem mais fácil de ser propagado, o fungo. Os fungos, como os aspergillus flavus, encontrados no amendoim, em alguns grãos, produzem substâncias tóxicas denominadas aflatoxinas, que em excesso no corpo humano podem causar danos ao sistema nervoso de mamíferos, e problemas no fígado, como cirrose e câncer, né? Então, aquilo que eu já falei, ele é acumulativo. E esse Aspergillus flavus aqui, ele é um fungo de solo. Então, ele ataca principalmente aqueles grãos que entram em contato com o solo. Lembrando que foi citado aqui a respeito do amendoim, porque o amendoim é o que mais tem concentração dessas aflatoxinas aí. Mas os outros grãos também não fica sem ter também a porcentagem, não tão elevada, mas também constitui essa porcentagem. Apesar de a aflatoxina estar frequentemente associada ao amendoim, arroz e milho, lembrando que no arroz e no milho tem uma quantidade bem menor. Outros grãos também podem ser encontrados em quantidades menores, mas pode ser. Então, pessoal, muito cuidado com amendoim. Quem consome muito amendoim é algo que é acumulativo e futuramente aí pode desencadear um câncer aí, uma cirrose, entre outros problemas aí. Então, isso aí, uma receitinha para os amantes de amendoim aí, para estar analisando corretamente aí, fazendo uma diminuição aí no consumo. A gente vamos falar das pragas especificamente hoje dos roedores, né? Depois vamos falar de insetos, né? E ácaros, né? Os roedores de importância em armazenamento, né? De grãos e derivados pertencem à classe dos mamíferos, né?
As espécies mais comuns são a ratazana preta ou doméstica, né, que foi citada ali, que é o ratus, né, a ratazana comum, né, que é o ratus novirgicus, e o rato doméstico, que é aquele rato de telhado, né, que é o mus musculus. Aqui a gente vemos o rato doméstico ali em cima, né, ratazana preta ou doméstica, e a ratazana comum, que é a mais encontrada aí em ataques aí de grãos aí, de silos graneleiros. Ratos e ratazanas. Os ratos e as ratazanas representam um problema, né, muito sério no processo de manejo de conservação dos grãos. Isso é fato. Esses roedores destroem produtos em quantidade 10 vezes maiores do que realmente podem consumir como alimento. Então, além dele se alimentar do que deveria ser para a gente se alimentar, eles não só fazem isso, eles fazem uma lambança também. Eles destroem de 10 vezes a mais. Vamos dar um exemplo: se ele come 10 gramas, ele desperdiça 100. Ele estraga 100, então tem tudo isso também. Se ele só comesse o dele e ficasse quietinho, vamos lá, né? Ainda daria, né? Como se diz. Danos e perdas. As ratazanas e os ratos causam diferentes tipos de perdas. Prejuízos nos produtos armazenados. As ratazanas consomem diariamente uma quantidade de alimentos correspondente a 7% de seu peso. O que significa que uma ratazana com um peso de 250 gramas come aproximadamente 25 gramas por dia, ou seja, 6,5 quilos de grãos por ano, uma ratazana. Aí você coloca esse 6,5 vezes 10, que é o que ela destrói, né? Dá 65 quilos por ano, uma ratazana, né? E lembrando que aqui a gente está falando no peso de 250 gramas, que a ratazana pode chegar até meio quilo. Os ratos consomem uma quantidade equivalente a aproximadamente 15% de seu peso. Eles comem mais, só que porém pesam menos, né? O que significa que um rato com um peso de 25 gramas come entre 3 a 4 gramas por dia, ou seja, 1,4 kg de grãos por ano. Voltando ali atrás, né, no slide 14, né, quando a gente fala de rato doméstico, a gente está falando dos camundongos. Ratazana preta doméstica é aqueles ratos de telhado, e a ratazana comum é a comum mesmo, né, que se aloja pelo chão, né. Voltando aqui, um casal de ratos num armazém consome cerca de 3 kg de alimento entre o outono e o inverno, né? Que são as épocas que eles mais consomem aí. Lembrando que isso daqui pode aumentar 10 vezes aí, no caso dos ratos, né? Os mais grave, porém, é que neste período, meio ano, expelem como excremento correspondente quantidade de resíduos sólidos mais de 5,5 litros de urina, além de perderem milhares de pelos, contaminando os produtos dos quais se alimentam. Bom, pessoal, a gente viu no vídeo ali, né, o processamento ali dos grãos, né, as fezes que vão no meio e depois são processados. Então, além das fezes, tem a urina também que está contaminando o nosso produto, né? Os pelos do rato, principalmente em lavouras de tomate, né? Quem é amante de ketchup aí, né? Tem muito pelos de ratos no meio, porque quando a máquina está colhendo ali, vai muita impureza ali, leva animais, torturam ali, é algo bem avançado mesmo aí. Então, só que não é só nesse processo, né? Os grãos também estão expostos, né, ao ataque a contaminação pelos pelos, né?
pela urina dele e pelas fezes. O que eu achei absurdo, né, quando eu estudei a respeito disso, é que esse casal, durante esse período aí de meio ano, eles conseguem fazer 5,5 litros de urina. Então é algo muito, muito grande. Então tem uma contaminação excessiva aí. Existem aproximadamente 50 tipos de doenças que podem ser transmitidas ao homem pelos roedores. Encontram-se entre elas, né? Ali foi citado algumas, né? Como tem 50, que eu citei mais algumas diferentes, né? Podemos citar a febre da tifoide, né? A paratifo, a escabiosa, né? A peste, as febres hemorrágicas do tipo ebola e entre outros aí, né? Além disso, os roedores podem ser vetores de doenças que atacam os animais domésticos. Os problemas e os custos resultantes dessas doenças geralmente não são considerados na evolução de uma infestação com roedores. Então não tem como quantificar por infestação, né? Então é por animais contaminados mesmo, né? Então aqui pode ver que até animais domésticos aí, a contaminação através de ratos aí. Lembrando disso daí, né, transmissor da raiva também, até uma vez citando aí um colega meu, bem moleque ainda na época, né, e o pai dele tinha como se diz, né, um beneficiamento, uma máquina de limpar arroz na época, bem antiga, né, e um dia a gente estava lá olhando todo o processo. Ele viu um ratinho lá, ele pegou e foi inventar de catar ele pro rabo lá e puxar. O ratinho virou e creu no dedo dele, né? Levou no médico, né? Adivinha? 12 injeções em volta do umbigo para evitar aí uma possível raiva aí. Então, estão à mercê, né? Devido a que os roedores preferem os produtos alimentícios ricos em proteínas e vitaminas. Então até nisso eles são espertos, eles preferem ainda. Eles não vão lá, praticamente eles escolhem o que eles querem consumir. Aqui está falando que eles consomem os ricos em proteínas e vitaminas. Então se a gente vê um galpão lá e um armazém que tiver diversos tipos de grãos estocados ali, já pode ter uma tendência e saber que ele vai atacar o que tem maior teor de proteína e vitaminas aí. Se alimentam principalmente do germe. Eles causam uma diminuição do valor nutritivo e reduzem a faculdade de germinação das sementes. Então isso é óbvio, né? Ele ataque de pragas, né? De roedores, consequentemente vai ter ataque de micro-organismos. Então vai diminuir aí no caso de semente o poder germinativo dela. Danos no material e no equipamento, exemplo, lonas, sacos, paletas, pulverizadores e no próprio armazém, como cabos e portas. Então são onde que eles podem atacar, roer e levar a danos que você tem que trocar o equipamento, você tem que trocar a porta, você tem que trocar o cabo, você tem que trocar o equipamento, né? Então, é terrível. Estes estragos geralmente têm como consequência outros danos, né? Fugas do produto pelos sacos, contentores de armazenagem danificados. Então, pode acarretar outra coisa. Ele ataca o material onde está estocado e o grão vai cair para o chão e... Vamos ver ele, vamos dar um exemplo, está em sacaria, ele vai lá, rói a sacaria, né? Esse alimento, ou grão, né, no caso, vai cair, se espalhar para o chão e vai se contaminar. Entra naqueles 10% a mais que eles estragam lá do que consomem, né? Então, ali tem curtos-circuitos, né, que pode causar também, que provocam faíscas ou até fogo, devido às roeduras dos cabos, a gente viu no vídeo lá também, né. Silos e armazéns podem ceder ou até
desmoronar como consequência da destruição por roeduras. Então, aqueles que a gente vimos, né, de pequenos produtores, que é feito com bambu ou com próprio madeira, né? Então, eles podem roer ali aqueles caibros mais finos ali, pode até levar ao desmoronamento ali do paiol, da estrutura de armazenagem, né? Condutos de drenagem, né, também podem ser destruídos, né? Roem e acaba destruindo ali, né? Geralmente esses de drenagem são plástico, né? Então aqui uma foto ilustrando aqui um exemplo, né? Um de drenagem aqui e um condutor de fio aí, todo roído por ratos, ataques de roedores aí. Aqui, ó, podemos ver no caso lá daqueles outros benefícios benefícios não, né? Aqueles outros danos que ele acarreta aqui são danos indiretos, que não é diretamente no grão, que é os grãos caídos no chão aqui, ó. Sacarias rompidas, né? Bom, os ratos ratazanas se produzem de 6 a 12 vezes por ano. Como a gente vimos, de 2 em 2 meses, né? Com uma média de 8 crias por parto, as quais, por sua vez, atingem a capacidade de reprodução na idade de 3 a 4 meses. Então, o filhotinho nasceu hoje. Daqui 3 a 4 meses ele já está no estádio de ser reprodutivo, né? O macho de fazer a parte dele e a fêmea também de fazer a parte dela, né? Então aqui a gente vemos no vídeo, vemos aqui, né? Uns fala de média de 7, outros falam médias de 6, outros falam médias de 8, porque são vários estudos diferentes, várias pesquisas, mas está tudo dentro do contexto aí. Tanto a ratazana, né, como o rato dos telhados, que é o ratos, e o camundongo, né, resistem a mudanças radicais de alimentos. Se alimentam à noite preferencialmente e se constituem nos principais roedores de armazém e depósitos. A ratazana e o camundongo se afastam somente cerca de 20 a 30 metros de suas tocas. Já o rato de telhado, ele pode ir até mais longe. Não foi mensurado ainda, mas alguns estudos falam que ele vai 200 até 300 metros longe da sua toca. Agora, a ratazana não. E eles têm hábito noturno de alimentação. Então, os ratos, eles têm esse hábito de se alimentar de noite, né? Aqui o rato de telhado, né? E lá embaixo uma ratazana, né? Podemos ver a diferença na orelha. O rato de telhado lá, a orelha dele é maior do que a ratazana, né? O nariz, também a gente vê uma maior diferença do rato de telhado, é mais fino, da ratazana é mais largo, né? Arredondado. Os olhos, né, são pequenos da ratazana, do rato de telhado é grande, né? As orelhas, como eu já tinha citado. O corpo, né, é leve e delgado, da ratazana já é pesado e grosso, né? E temos o rabo ali do rato, ele é mais comprido que a cabeça, mais do que o corpo também, e mais fino ali, mais pontiagudo. Agora da ratazana é mais curto, né, do que a cabeça e o corpo junto ali. Então, são as diferenças. Uma tabelinha desse aqui é quase inconfundível de você identificar o que é uma ratazana e o que é um rato. Principalmente os pontos principais aí, né, as orelhas aí e a cauda, e até mesmo na espessura do corpo. Os conhecimentos, né, os roedores, né, os conhecimentos sobre a biologia, os hábitos, né, desses roedores, né, as preferências alimentares dele, que como a gente já falou, que eles preferem alimentos ricos em carboidratos, né, locais de reprodução que eles procuram para se reproduzir, que são mais adequados para eles, né, a intensidade de infestação que tem, são importantes para o combate da praga. Então, se você quer combater algo, você não vai chegar lá, catar o produto, né, e o inseticida ali, o que você vai usar para combater ali o que seja, e vai simplesmente colocar lá. Não,
Você tem que conhecer todo esse procedimento, conhecer a biologia, os hábitos, a preferência de alimentação, aonde ele faz os ninhos, né? Por onde que eles passam, o grau de infestação que se encontra esse local. Então é importantíssimo você conhecer sobre a praga que você vai controlar. Isso a gente não citamos só em roedores, mas todo tipo de pragas, né? Tudo aquilo que você vai controlar, você tem que conhecer. É a mesma coisa do médico. Ele vai te passar um medicamento, ele tem que conhecer os sintomas, tem que saber aquilo que você tem. Então ele tem que ter o conhecimento para poder passar. E vocês, como técnicos, futuros técnicos, têm que ter o conhecimento, para quem for trabalhar nessa área de pragas, do tipo de praga que se encontra lá e conhecer todos esses procedimentos aí. Sinais da presença dos ratos, né? Presença de buracos em locais de madeira ou nas sacarias. Quando roem as sacarias e vasilhames, produzem aberturas bem maiores do que as necessárias para retirarem os grãos de que necessitam para se alimentar, provocando perdas bem maiores do que o consumo, que é tudo aquilo que a gente já citou anteriormente, né? Sintomas de uma infestação de roedores. Ao detectar os primeiros sinais de uma infestação de roedores, é absolutamente necessário efetuar uma investigação cuidadosa de todo o armazém, dos seus arredores e, se for possível, também dos terrenos vizinhos, para poder tomar as medidas de combate adequadas. E, primeiramente, necessário averiguar quanto mais possível sobre o tipo de roedor em questão, a localização dos seus ninhos e os seus lugares de entrada ao armazém e os itinerários. Então é isso, você teve o primeiro ataque ali, o primeiro foco que você detectou ali de roedores. Primeiramente, você tem que conhecer o tipo de roedor, se a gente está falando de rato, ratazana de telhado, ou se a gente está falando da ratazana comum, né? Ponto. Conheceu isso? Procurar focos, né? Ali que pode estar abrigando esses roedores, como buracos, vegetação na lateral, né? Sacarias, essas coisas tudo entulhadas, lixos. Então conhecer tudo ali, o que possa fazer, como se tiver um olhar clínico, né? Parar, olhar, raciocinar e falar o que pode estar abrigando, o que pode estar acarretando esse ataque de pragas, está cobertando. Isso daqui, vou eliminar, que isso pode estar acontecendo, isso daqui, isso aqui. Então, a gente fazer esse prévio aí, né? Existe uma série de sinais evidentes que confirmam uma infestação com roedores, né? Ali no vídeo citou algumas, aqui a gente vamos citar algumas, né? Animais vivos, né? Os próprios animais, né? Os roedores são ativos principalmente de noite, né? Eles são ativos principalmente à noite, não quer dizer que eles não se alimentam durante o dia. Mas quando você conseguir ver eles durante o dia se movimentando, quer dizer que a infestação de roedores está alta. Porque, vamos se dizer, é diferente de 10, se tiver hábito noturno, é mais difícil de você ver ele durante o dia do que tiver 100. 100 facilita mais. Então, se você vê a translocação durante o dia, então você pode ter certeza que a infestação é maior, né? As fezes, aqui da ratazana comum, né? Da ratazana preta e do rato doméstico, né? Então, aqui as fezes deles, como vocês viram no vídeo também, bem mais ilustrado que aqui, melhor para ver. A presença de materiais derramados no interior do armazém. Então, produtos derramados, né? Materiais derramados, isso atrai roedores. Evitar isso. Itinerários e pistas. O caminho tomado, por exemplo, pela ratazana comum, leva ao longo dos muros, né? Das cercas ou através de todo tipo de cascalho. Esses animais quase nunca cruzam áreas de terreno descoberto. Então, no limpo, quase nunca. Dificilmente você encontrar, no caso da ratazana comum, né? Sempre procuram territórios cobertos
de relva ou outras vegetações. Lembrando que eles sempre usam o mesmo caminho ali, caminhos batidos. Os itinerários utilizados no interior podem ser reconhecidos pelo fato de que estão livres de pó. O que são os itinerários? Onde que eles passam direto. Então, se eles passam direto, né, vai tirando o pó através da pata, da cauda, assim por diante. Então, vai formar realmente aquela trilha ali. Então, é fácil de identificar. Como os ratos costumam apresentar rotas regulares em seus movimentos, acabam produzindo pistas mais ou menos bem definidas. Isso aqui já dentro do armazém, porque eles pegam aqui e pegam ali. Então, pode acontecer que no caso dos ratos, né, aconteça de ter alguns desvios assim e ter mais tipos de rotas ali. Então, acaba dificultando um pouco, né? Como se evidencia os trajetórios dos ratos, né? Então, como a gente faz para ver esses trajetórios, identificar? No interior das unidades armazenadoras, as trajetórias se evidenciam através da poeira e restos de grãos normalmente existentes no chão. Então, eles acabam formando durante o caminho ali, trajetória, restos de grãos e outros materiais ali. Nas partes externas das edificações, as pistas são evidenciais pela existência de um caminho liso, isento de vegetação. Então, é aquele caminho batido que ele passa dentro. Então, fora, na parte externa, você vê pelo caminho liso, no caso dos ratos. Quando é dentro, que tem essa dificuldade, você olha pelos restos de alimento. Geralmente são os chamados caminhos de ratos, né? As pessoas falam, caminho de rato. Já ouvi muito falar isso aí quando eu era criança. Os furos abertos em vasilhames, né, sacarias ou outros materiais no interior dos armazéns, e as manchas de urina, pegadas das patas e da cauda, tocas e ninhos. Aqui são todas formas de identificar também onde que os ratos estão aí. Achar os ninhos, né? Então isso aqui, os procedimentos aí. Isso aqui é interessante, pessoal. Essa tabela aqui, ó, falando que pode ser utilizar indicadores subjetivos do nível de infestação. Então aqui é uma tabela para você a olho nu, assim, sem ver o tanto de rato que tem lá, você chegar a um percentual razoável de acerto do grau de infestação que você tem. Então o primeiro indicador ali, trilhas, né? Quando tiver ausente de trilhas, a passagem ali então é baixo. Quando tiver algumas é média, quando tiver várias é alta, né? Manchas de gordura por atrito corporal, a gordura do próprio animal. Quando ausente é baixa, pouco perceptível média, e evidências em vários locais alto. Temos roeduras ausente baixa, algumas médias, e visíveis em diversos locais alta. Temos também as fezes, algumas baixo, né? Em alguns pontos média, e em diversos pontos diferentes e fresca, né? Fezes frescas aí e numerosas, um grau alto de infestação de ratos. Tocas ou ninhos, né? De 1 a 3 tocas em 300 metros quadrados é baixa. De 4 a 10 ninhos aí, ou tocas, né, em 300 metros quadrados é média. Quando a gente fala acima de 10, né, a gente pode colocar acima de 10 não, acima de 11, né, se de 4 a 10, de 11 para cima. Em 300 metros quadrados é alto, né. Ratos vistos, não constatado, baixo. Algum em ambiente escuro, que é igual eu falei, de hábito noturno lá. Então você viu algum, durante o dia você não viu, mas à noite você viu, é médio. Agora, vários em ambiente escuro e alguns à luz do dia, igual a gente citou ali atrás. Então aí é infestação alta. Lembrando que você não precisa olhar os 3 pontos para falar se é alto, médio e baixo, alto e médio. Vamos dar um exemplo. Você foi lá, fezes. Vamos lá no grau de fezes. Você viu lá bastante fezes frescas em lugares diferentes. Você já sabe que é alto, você não precisa nem avaliar os outros. Tocas ou ninhos.
Você viu mais de 10, você sabe, mais de 11, você já sabe que é 11. Então, um ponto só que você avalia, né? Então, você já consegue identificar uma porcentagem entre baixo, médio e alto aí. Essa tabela é muito interessante. Aqui um vídeo extrativo ali dentro, ó, de um possível ninho aí de rato, aí, o ratazana, está no começo aí, no meio de produtos de arroz aí, né? Então, que provavelmente dentro de um mercado, mini mercado, ou de algum armazém de estocagem distribuidora, né? Em grãos de arroz, a marca não interessa. Medidas preventivas, né? Vamos entrar a gente conhecemos, né? Como os ratos atuam, como eles atacam, né? Como diferenciar as espécies, né? Os maus que eles trazem para a gente, o que nós devemos conhecer, né? A respeito de cada um para ter um combate. Agora vamos ver as medidas preventivas que temos que ter para evitar. O método mais correto não é combater, é evitar, né? Então vamos prevenir antes de remediar. Então as preventivas são os fatores principais que favorecem a presença de roedores são suficiente fonte de alimento, né? Disposição jogada para o chão, essas coisas, tudo exposto. Lugares protegidos para a construção de tocas e ninhos. Então tem que ser ambientes abertos. Então esses lugares assim, ó, lugares protegidos, tudo que protege, um monte de sacolinha, um monte de tijolo ali junto, telha, plásticos, isso tudo elimina, né? Tudo que esconderijos, né? Tudo isso que eu já falei também, né? Inclui dentro disso esconderijos, acesso ao alimento. Então se ele tiver acesso fácil ao alimento, né? Então não pode ter. Tem que ser todos os parâmetros construídos corretamente, vamos citar ali na frente para evitar os roedores, né? Tem que eliminar todos esses tipos de fonte. Higiene de armazenagem e medidas técnicas. Mantenha o armazém num estado de limpeza absoluta. Então tem que estar totalmente limpo. Ah, professor, quantas vezes? Quando for necessário. Né? Em quanto tempo? O tempo que for necessário. Viu que começou a sujar, limpar corretamente, higienizar o local. Retirar possíveis grãos espalhados para evitar e atrair os roedores, né? Então isso fora de cogitação. Grãos espalhados jamais, tem que tirar mesmo. Armazene os sacos em pilhas amontoadas corretamente sobre paletas, né, ou pallets, né? Deixando um espaço livre de 60 a 50 centímetros em redor da pilha, tanto de uma pilha com a outra e tanto dentro da parede, né? E sempre em altura, nunca no chão. E armazenar de forma corretamente para que não haja espaço para que esse roedor entre lá no meio. Guarde os sacos vazios ou velhos as lonas de fumigação, né? Fumigação é aquilo que você vai fechar todo o teu estoque, colocar aquele produto lá para que aquele ar circule ali dentro, para que haja o expurgo ali, né? Então acaba sobrando essas lonas. Então tirar do local, não armazenar de forma correta ali não, tira do local, põe em outro. Mantenha o armazém limpo de lixo para não oferecer aos animais nem esconderijos, nem um lugar apropriado para aninhar-se. Então, tudo aqueles materiais que a gente citamos ali, tijolos, telhas, plásticos, sacolas, lixo, monte de folha, se tiver em volta ali, retira tudo isso. Pessoas que costumam amontoar estacas, madeira, acaba com isso em perto, tira tudo, deixa limpinho, certinho para a gente evitar tudo isso. O mais limpo possível, né? Aqui a gente podemos ver aqui, ó, o depósito, um exemplo de condições favoráveis para a proliferação dos ratos aí, ratazanas, né? Depósito inadequado de embalagens na fábrica de rações, ó. Nós pode ver tudo jogado por cima, por baixo, ó.
Isso aí é um prato cheio para esses roedores, né? Aqui, acúmulo de materiais na instalação, a gente podemos ver ali, ó, tampa de caixa d'água, pedaço de madeira, telha encostada lá no fundo, caixa d'água de cabeça para baixo, diversos focos aí que a gente podemos ver para formação de ninhos aí. Armazenagem de milho de forma inadequada aqui, ó, no meio de mato, né? No chão, tudo totalmente exposto aí, facilita aí, né? Presença de mato alto próximo às instalações, a gente pode ver mata, evitar isso, porque o mato ele abriga diversos tipos de roedores aí, então evitar isso, né? Programa de controle de roedores. O programa de controle de roedores fundamenta-se na adoção das seguintes medidas. Então tem as medidas: implantação de barreiras físicas, né? Barreiras para evitar essa entrada desse animal, dificultar a vida dele. A gente pode construir de alvenaria, de tijolo, né? Essas coisas para evitar a subida, passagem, de preferência lisa, para evitar a escalada, né? Adoção de métodos para saneamento de ambientes e redução do número de indivíduos da população, ambiente que seja fácil de ser limpo, né? Fácil de ser retirado, ninhos, essas coisas, de homogeneizar ali, de você trocar, de você retirar, limpar, para que você diminua o grau de infestação, né? Tem também, sendo as duas primeiras medidas, né, de caráter preventivo, visam minimizar disponibilidades dos 3 fatores essenciais à sobrevivência dos roedores, que são, né, água, fonte de alimento e refúgio. Então essas duas primeiras aí visam a eliminar esses tipos de fontes aí, né, você prevenir, eliminar esses tipos de fontes para que não atraia esses roedores, e até facilita você retirar quando houver um foco aí. Enquanto a última visa o emprego agentes químicos para eliminar ou reduzir a população de roedores, né? No caso, a última citada aí, no caso de produtos químicos aí, para eliminar, né, os focos aí, né? Pessoal, tem algum método que você utiliza para acabar com todo o ataque de roedor, de praga? Não existe. Não existe nada. Você controla, você consegue controlar. Mas se eu acabei com o meu foco, é impossível, não existe isso. Você vai diminuir o seu foco, você vai controlar ele. Barreiras físicas, né? A adoção de barreiras físicas visam proteger as edificações de artifícios que minimizem a ação de roedores. Desta forma, edificações devem ser construídas com pisos em concreto com espessura maior que 7 centímetros, né, espessura, largura maior que 7,5 centímetros, né, com bases adequadamente compactadas, alicerces em concreto, os quais devem projetar no mínimo 30 centímetros acima da linha de terra. Então 30 centímetros de altura. Pessoal, me perdoa que a minha voz já está falhando, não sei se é devido ao calor, devido a alguma gripe. É isso, já estamos terminando nossa aula. Então essas estruturas são feitas aí, né, dessa altura, para evitar, de preferência, liso. Não, um exemplo, você faz de tijolos ali, você não usa o reboco ou qualquer outra coisa, que serve como escada, não resolve, tem que ser algo liso que dificulta a subida desses animais. Além desses detalhes, né, no caso de unidades armazenadoras de grãos, as aberturas externas dos dutos de aeração e entradas dos ventiladores devem ser fechados quando não estiver sendo usado. Então todo esse duto de ventilação, porta, todas essas coisas, quando não estiver sendo usado até exaustores, tem que ser fechado para evitar a entrada de roedores, né?
ressaltam-se que existem outras alternativas aplicáveis a cada tipo de edificação. Então, cada tipo de edificação que foi construída tem um método de controle diferente para cada um. Bom, pessoal, hoje a gente fica por aqui com mais uma videoaula. Hoje a gente falamos uma introdução de micro-organismos, ataques de pragas aí. Falamos mais a respeito dos roedores, né? Como o comportamento deles no ambiente natural, né? Os maus que eles trazem para o ser humano e para os alimentos, né? A forma de combate, como evitá-los, né? Semana que vem a gente voltamos a nossa nova videoaula, né? Tenha uma boa semana, né? E um ótimo fim de semana. Até a semana que vem.